Olá, a paz seja convosco. Estamos aqui em mais uma quinta-feira aqui na comunidade cristã Éden, reunidos para estudarmos a palavra do Senhor no Instruídos na Palavra. Toda quinta-feira é um dia muito especial para nós. E enquanto nós não podemos nos reunir presencialmente, estamos online a todo vapor, estudando a palavra do Senhor, fazendo os nossos cultos no domingo, enviando a mensagem do Senhor adiante. E muito obrigado por você que tem estado aí conosco juntos, compartilhando a palavra do Senhor. Então, como disse, instruídos na palavra, o dia do nosso estudo. Então, pegue lá sua caneta, o seu caderninho, pegue a sua Bíblia e vamos à palavra do Senhor. E como nós temos estudado já algumas quintas-feiras sobre alguns personagens da Bíblia que têm nos trazido algumas lições bem importantes. E hoje não será diferente. Vamos falar sobre um discípulo do Senhor Jesus, um discípulo que teve experiências maravilhosas com o Senhor, cheio de altos e baixos, sim, tinha um temperamento forte, mas ele foi um homem que viveu coisas que os outros discípulos não viveram. Estamos falando de quem? Estamos falando de Pedro. E vamos usar aqui um trechinho da palavra que fala sobre algo muito especial que ele viveu. Então vamos lá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler aqui do versículo 22 em diante. Vamos lá? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Vamos ler até aqui o versículo 31. Então, meus queridos, a história de Pedro é uma história assim maravilhosa. Eu vejo assim que muitas pessoas se identificam com o discípulo Pedro, tanto na humanidade dele, como depois, quando realmente ele passa a ser um homem cheio do Espírito Santo e passa a pregar a palavra. Mas aqui, enquanto Jesus estava com eles, nesses 3 anos de ministério, Pedro viveu intensamente esse ministério de Jesus ali ao lado dele, sempre à frente, era como se fosse um líder no meio deles realmente. E quando nós observamos todas as situações em que Pedro está presente, ele sempre estava se manifestando de uma forma diferenciada. E nessa situação aqui não foi diferente mesmo. Jesus ele já vinha de um episódio ali da morte de João Batista. Jesus ele saiu ali na sequência, se você for ler ali desde o comecinho do versículo 14, nós vemos ali que Jesus ele fica triste com aquela situação, né? João Batista ele era parente dele e ele se retira para estar sozinho, mas era difícil Jesus ficar sozinho porque quando a multidão sabia onde ele estava, sempre as pessoas estavam seguindo ele por causa dos milagres, das curas, muitos queriam ouvir os ensinos de Jesus. E assim acontece ali a primeira multiplicação dos pães, porque ao mesmo tempo que ele quer ficar sozinho, o povo acha ele, a multidão o encontra, ali acontece a primeira multiplicação dos pães. Mas depois desse episódio da multiplicação dos pães, Jesus pede para que eles sigam adiante no caminho que eles já tinham combinado. E Jesus não vai junto, Jesus fica ali para orar, para ter mais um tempo com o Pai ali sozinho. Ele fica para orar, para despedir a multidão e depois ele fica sozinho. E acaba já ficando tarde, e Jesus, sendo Deus, né, não precisava de um barco. Ele decide ir andando por sobre as águas que ele mesmo estava junto no dia da criação, quando tudo foi criado. Então tudo se submete a ele, inclusive
as águas, o mar, as ondas, tudo se sujeita a ele. E ele decide ir andando por sobre as águas, mas o mar já estava meio revolto, os discípulos estavam um pouco assustados com o mar revolto, e quando Jesus aparece, eles se assustam e acham que é um fantasma, e Jesus acalma eles dizendo: não tenham medo, sou eu. E a voz de Jesus já acalma todo mundo, mas ao mesmo tempo o Pedro, impetuoso, porque Pedro ele era um sanguíneo. Quando nós falamos de temperamentos, nós observamos que na Bíblia o nosso maior exemplo de uma pessoa sanguínea é o Pedro, porque ele era impetuoso, ele falava antes de pensar, ele agia muito pelas suas emoções, era cheio de altos e baixos. E aqui nessa mesma situação nós vamos ver aqui um Pedro que de início tem toda uma coragem para tomar uma decisão e depois acaba afundando. Então, quando Jesus aparece e fala para ele: sou eu, não tenham medo, ele questiona: mas se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, na maior calma do mundo, já sabendo do que estava por vir, fala: venha, então venha. E ele vai. E ele vai mesmo. Pedro anda por sobre as águas. O Pedro impetuoso, ele aparentemente não tinha medo de nada. Pedro anda por sobre as águas. Só que, como disse, o mar já estava um pouco revolto. E de repente os ventos começam a bater e o Pedro vem a afundar e pede ajuda do Senhor. E claro, Jesus estende as mãos para Pedro e socorre ele. Eles voltam juntos para o barco. E que lição nós vemos aqui? Que Pedro ele teve coragem sim de andar por sobre as águas e com toda essa impetuosidade dele, de altos e baixos, muitas vezes impetuoso, ia lá, tomava uma posição, daqui a pouco voltava frustrado, ele viveu algo que os outros discípulos nunca viveram. Os outros discípulos estavam olhando ali no barco, um Pedro, né, que estava ali com eles, tão discípulo como cada um deles, mas que realmente teve a coragem de fazer algo que ninguém fez na vida, apenas o próprio Jesus. E Pedro foi. E eu digo para vocês, aqueles discípulos ficaram olhando, Pedro pensando assim: esse cara é maluco, né? Tá fazendo isso. Mas diante daquilo que eles estavam vendo, com certeza, eles chegaram nas suas casas, eles compartilharam essa situação com muitas pessoas, tanto que nós estamos falando sobre isso até hoje. Compartilharam da coragem que Pedro teve. Sim, o Pedro afundou, mas o Pedro andou porque teve coragem. E mesmo com o mar revolto, ele vai. Isso serve de lição para nós, que quando nós estamos com os olhos em Jesus, independente das circunstâncias que estão acontecendo, nós podemos andar acima dos problemas, acima das situações. Se nós realmente estivermos olhando para Ele e termos coragem. Mas veja que interessante, pode até anotar aí, nós precisamos estar olhando para Ele. Aqui nessa situação, Jesus não estava ali junto com Pedro no barco, mas Jesus estava olhando para Pedro o tempo todo, estava olhando para aquele barco o tempo todo. Jesus sabia o momento de estar indo ao encontro dos discípulos. Jesus estava vendo que o mar estava revolto, Jesus estava vendo e veio por sobre as águas. Pedro se encoraja: se é o Senhor mesmo, eu quero ir, então venha. E Pedro vai. E os discípulos contaram a história de que Pedro foi, mas eles não tiveram a coragem de fazer isso. Então eles vão contar a história de Pedro, mas essa situação jamais estaria incluído na história deles. Então o fato de Pedro se encorajar a caminhar por cima das ondas, por cima das águas, é uma experiência que trouxe para Pedro que jamais ele iria viver algo semelhante a isso. Porque depois nós não vemos que ninguém tenha vivido algo assim, apenas Pedro. E eu te pergunto, até quando nós vamos contar a história, o testemunho de outras pessoas? Até quando nós vamos contar que a pessoa foi curada, a pessoa foi abençoada, a pessoa venceu, a pessoa se superou? E quando nós vamos começar a contar o nosso testemunho, a nossa história de vitória, que nós vencemos os problemas, que nós olhamos para o Senhor e decidimos sair da nossa zona de conforto e fomos, e passamos por cima das ondas, por cima das situações e vencemos.
E Pedro, ele mostra aqui realmente a coragem, sim, que todo ser humano pode ter, mas ao mesmo tempo uma fraqueza, porque quando ele tira os olhos do Senhor Jesus e começa a olhar, porque aqui a Bíblia fala que ele sai do barco, mas quando reparou no vento ficou com medo e começou a afundar. E é exatamente isso, quando nós tiramos os olhos do Senhor para quem nós estávamos olhando e começamos a olhar para as situações, poxa vida, mas isso aqui está complicado. Ah, eu não vou conseguir resolver isso aqui não. Isso aqui não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais jeito. As coisas estão difíceis. E nós acabamos sucumbindo no nosso medo e tiramos os olhos do Senhor. E aí vem todos os sentimentos de depressão, de uma tristeza, de choro, de desespero, porque nós estamos olhando exatamente para onde estão os problemas, para onde estão as ondas desse mar revolto. E aí, o que acontece quando Pedro olha para a situação? Ele fica com medo e ele precisa clamar por socorro. Mas Jesus em momento nenhum nega o socorro para Pedro ou diga para ele assim, olha, enquanto você estava olhando para mim estava tudo certo, agora você ficou olhando para o mar, ficou com medo, então se vira, volta nadando para o barco. De forma nenhuma Jesus fez isso e jamais faria. Jesus estende a mão dele e puxa Pedro para cima novamente e voltam os dois andando. Jesus não vem carregando Pedro não, voltam os dois para o barco, porque ali no 31 fala, quando entraram no barco, o vento cessou. Então, ambos estavam voltando, andando para o barco. E aí o vento cessou quando Jesus volta para esse barco. Mas observe, Jesus estava vendo eles o tempo todo. Então, não adianta nós olharmos para a situação quando nós temos um Deus que está o tempo todo olhando para nós. Nós devemos permanecer com os nossos olhos fixos, sim, em Jesus, porque Ele está com os olhos fixos em nós. É claro que existem situações que Ele sabe muito bem que nós temos que nos posicionar diante dos problemas e ver e mostrar para todo mundo realmente que os problemas não são maiores do que nós e muito menos do que o Deus que habita em nós. Que nós podemos vencer essas situações, porque nós estamos olhando para Ele. Então tem coisas que realmente nós podemos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor fará por nós. Tenha fé, com certeza, porque Jesus encorajou Pedro a vir, porque sabia que ele seria capaz de andar por sobre as águas. Por quê? Porque os olhos dele estavam no Senhor. Se ele não estivesse olhando para o Senhor, ele não teria nem descido do barco. Então Deus sabe que na nossa natureza humana às vezes bate o medo e a gente acaba afundando nos problemas, sim, mas Ele está sempre disposto ali com a mão estendida para nos puxar de volta para cima e continuar a caminhada conosco como Ele fez com Pedro. E estando na nossa vida, com certeza os ventos cessarão. Ah, virão outros ventos? Virão outros ventos. Virá o mar revolto? Virá o mar revolto, sim, porque nós estamos num mundo que estamos perto da volta de Jesus, então muitos dias nós teremos situações difíceis, mas o Senhor nos garante que estará conosco em todas elas, mesmo o mar estando revolto. Lá em Mateus 28:20 fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus garante a presença dele sobre a nossa vida todos os dias. Então está no barco, está difícil, saiba que olhando para Jesus você consegue andar por sobre as águas, por cima dessa situação que você está passando, você consegue. Porque quando nós olhamos para Pedro e vemos um homem aí do temperamento difícil, às vezes você fala assim, mas eu também sou uma pessoa que tem altos e baixos, uma hora tá tudo bem, uma hora não está, né? Uma hora estou andando por sobre as águas, mas daqui a pouco eu tô afundando porque eu olho para a situação. Pedro era assim, mas Jesus mostrou que independente da circunstância, independente do temperamento dele, ele estava ali junto o tempo todo. Mas Pedro viveu algo que ninguém jamais viveria. Então viva você, sabe? Não tenha medo dos problemas ou medo das situações. Viva você os milagres que o Senhor tem para a sua vida. Tenha coragem de sair dessa zona que às vezes nem é de conforto. Realmente é uma zona de comodismo que nós ficamos porque não nos encorajamos a enfrentar as situações de frente. Mas é possível quando nós olhamos para o Senhor Jesus.
quando nós olhamos para Ele, com certeza nós conseguiremos andar acima dos problemas e vencermos qualquer tipo de situação. E para Jesus não existe temperamento difícil, porque quando nós olhamos para esse grupo de discípulos, nós vemos aqui uma turma que tinha todos os temperamentos, todos os 4 temperamentos ali no meio desses 12 discípulos, e Jesus soube lidar com cada um deles. Então, por mais que você às vezes se ache uma pessoa difícil de lidar, para o Senhor Jesus não é nada difícil, que a Bíblia nos deixa bem claro que Ele sabe do que nós somos feitos. Ele estava no dia da nossa criação, no dia que nós fomos concebidos. Jesus estava lá e nos viu desde o ventre. Então Ele te vê, Ele sabe a situação que você está passando, e deixa anotadinho aí que o cuidado dele é sobre a sua vida todos os dias. Ele nos garantiu isso na sua palavra. Então não esqueça que, assim como Pedro, é possível sim caminharmos acima de qualquer situação, desde que os nossos olhos estejam totalmente no Senhor Jesus. E você pode olhar para Ele e falar: Senhor, manda-me ter contigo, Senhor. E Ele vai te dizer: venha, porque com Ele todas as coisas são possíveis e vocês poderão andar por cima dos problemas juntos, de mãos dadas, caminhando acima de todas as coisas, porque Ele é aquele que nos garante que nós vamos passar por tempos difíceis, né? Lá no Evangelho de João ele fala: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não existe nada que nós estejamos passando hoje em nossos dias ou em qualquer tempo. Não existe nada que nós estejamos passando que o Senhor já não saiba primeiro. Mas em todas as situações, Ele nos ensina, Ele nos disciplina muitas vezes, mas Ele sempre está trabalhando em nós o tempo todo para que nós possamos ser pessoas melhores e sim, podermos ajudar a outros com a nossa experiência de vida. Porque aquilo que nós passamos, tanto aquilo que nós passamos como aquilo que nós recebemos, nada é para nós. Nada é só para nós, de forma nenhuma. Aquilo que você recebe é para derramar sobre a vida de outras pessoas. Aquilo que você aprende é para você ensinar a outras pessoas. A tua experiência de andar por cima dos problemas são situações que só você sabe, são dores que só você sente. Mas o dia que você encontrar uma pessoa que passa pela mesma situação que você já venceu, por ter andado por cima das ondas, você vai poder dizer: olha, eu venci. E porque eu venci, você vai vencer também. E como que eu venci? Eu olhei para Jesus o tempo todo. Em algum momento bateu o medo, sim, mas Ele me socorreu o tempo todo. E por isso, como eu venci, você pode vencer também olhando para Jesus. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje, falando um pouquinho sobre Pedro. É óbvio que se nós formos estudar a profundo a vida de cada um deles, principalmente de Pedro, nós ficaríamos aqui horas e horas, e um vídeo curto até não seria o suficiente. Mas nós sabemos que por causa das experiências de Pedro, no primeiro sermão dele, depois de realmente ter o encontro com o Espírito Santo, o nosso Consolador, mais de 3.000 almas se achegaram ao Senhor Jesus e tiveram a sua salvação, receberam a sua salvação. Então, às vezes você pode falar assim: mas esse Pedro andou por sobre as águas, mas é o mesmo Pedro que negou a Jesus. Sim, por ser uma pessoa que tinha seus altos e baixos, uma hora ele estava lá em cima, amando o Senhor de todo o coração, dando a vida por ele, cortando a orelha de soldado, defendendo o Senhor Jesus, e daqui a pouco estava o Pedro negando o Senhor Jesus. Mas Jesus contou com ele, com esse Pedro mesmo cheio de falhas. Jesus contou com ele para que se iniciasse a igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra, depois da ascensão dele. E com o Espírito Santo na vida deles, eles foram capazes de realizar tantas coisas, tantos milagres até maiores do que aqueles que Jesus já tinha realizado. E o Senhor continua contando conosco da mesma forma que o contou com Pedro. Então não interessa a forma como você se encontra nesse momento. O que nós sabemos é que se você se dispor a estar olhando para o Senhor, Ele muda qualquer situação e conta com você para levar a salvação e levar o milagre, ser realmente um agente de cura na vida de muitas outras pessoas, através da sua história de superação e de vitória
andando por cima das águas. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor para a nossa vida hoje, o nosso estudo. Deixa anotadinho que a história de Pedro nos inspira a saber que através da nossa vida, assim como o Senhor trabalhou na vida dele, nós podemos sim ser agente de transformação na vida de outras pessoas. Amém? Esse é instruído na palavra. Assim como eu disse, ele acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. E mesmo quando nós voltarmos ao tempo presencial, nós continuaremos aqui através do canal no YouTube, enviando os vídeos para que vocês possam estar compartilhando e estudando a palavra junto conosco também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você será notificado também sobre esse vídeo que foi postado. Amém? Se você ainda não se inscreveu na nossa página no Instagram e no Facebook, @Comunidade Cristã Éden, se inscreva lá, todos os dias tem uma palavra de bênção, um devocional, um texto para abençoar a sua vida. Se sentir o desejo de compartilhar, compartilhe, fique à vontade, é a palavra do nosso Deus e tudo aquilo que é bom para nós, nós devemos compartilhar sim. E como temos dito a semana passada, lá na nossa página no Instagram está acontecendo um sorteio de uma Bíblia King James 1611, que é a versão mais próxima do original. Deixa até eu pegar ela aqui. Ela é uma Bíblia linda e ela tem um tamanho assim muito bom para carregar. Ela é uma Bíblia, ela não é uma Bíblia de estudo, tá? Mas é uma Bíblia que tem a concordância, tem aqui alguns comentários dentro dela sobre os livros e ela é uma capa assim bem moderna, soft touch, que ela é bem macia, assim, parece que tem um veludo na capa dela. E essa imagem do leão, essa estampa do leão, não sei se para você fica bem visível, mas é uma capa muito linda, as folhas dela no laranja. E atrás tem um texto que eu particularmente gosto muito, mas Jesus olhando-os disse-lhes: com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Então essa Bíblia aqui pode ser sua. O nosso sorteio irá acontecer no dia 17/4, à tarde, às 15 horas, tá? É só você comentar, curtir, claro, a publicação oficial da Bíblia e comentar ali 3 amigos que possam também estar participando desse sorteio. Se você não mora aqui em Campo Mourão, nós estaremos enviando esse presente para você, caso você ganhe o sorteio aí da nossa Bíblia King James. Não fique de fora, não deixe de participar e divulgue. Sempre que possível, nós estaremos fazendo outros sorteios, porque é a Bíblia, independente do tempo que ela já foi escrita, continua sendo o livro mais vendido do mundo e o melhor livro a ser lido. Por quê? Porque a Bíblia é o manual do ser humano. Todo eletrodoméstico tem um manual, não é verdade? Nós fomos fabricados pelo próprio Deus e Ele deixou aí um manual para nós sabermos exatamente como devemos funcionar da maneira correta. E a Bíblia fala de todos os assuntos que você pode imaginar, trazendo instrução para a sua vida em todas as áreas. Então, com certeza, quem for o ganhador, é um grande presente que você está recebendo aí para ser bênção para você e para sua família, ok? Então, entra lá na nossa página e participe. Amém? Obrigado por esse tempo na presença de Deus, estudando a palavra juntos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, hoje e sempre. Detalhe, se você tiver alguma dúvida e quiser mandar um pedido de oração, aqui embaixo vai estar também o nosso WhatsApp de oração, que você pode estar enviando aí a sua mensagem, o seu pedido de oração. Estaremos juntos, orando com você e por você. Então, se precisar e quiser, mande lá uma mensagem que nós estaremos com todo carinho respondendo para você e orando junto com você. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.